Nós já estamos aqui com mais de 100 pessoas online aqui acompanhando. Vamos começar para a gente tentar aí observar o prazo e tornar o encontro o mais produtivo possível. Inicialmente, queria agradecer a Valéria, presidente do Sempre, Compromisso Empresarial pela Reciclagem. Agradecer o Dione, diretor executivo da Pragma Sustentáveis, Soluções Sustentáveis. Agradecer ao Roberto, representante do Movimento Nacional dos Catadores, e ao Paulo, naturalmente, diretor da Biplast, Associação Brasileira da Indústria Plástica. O nosso intuito hoje aqui é fazer um bate-papo com temas que permeiam coleta, reciclagem, logística reversa, dentre outros assuntos que permeiam o tema e tem sido aquecido, desde o tema está aquecido aí desde a época da pandemia, nos últimos 45 dias. Muitas discussões sobre mantém coleta, suspende coleta, são atividades essenciais, como é que está o mercado, de plástico, de aparas, de recicláveis, tem ido bem, está funcionando, não está? Como é que estão os programas de logística reversa? Como é que está o setor empresarial? Como é que tem enxergado esse momento? Então, o intuito aqui é a gente fazer um bate-papo super pragmático e queria começar passando a palavra diretamente para a Valéria, reiterando os agradecimentos para todos vocês, em especial para a nossa equipe aqui também, para o pessoal que está acompanhando. Aí já batemos mais de 150 pessoas acompanhando o nosso bate-papo e muito nos honra esse envolvimento, né, das pessoas com a agenda de resíduos e meio ambiente. Então, queria passar, Valéria, para você começar aí as suas considerações sobre o nosso encontro. Obrigada, Fabrício. Boa tarde a todos, meus colegas. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é a paixão da minha vida, a reciclagem, né? Eu sou presidente do Sempre desde janeiro desse ano. O Sempre é uma instituição sem fins lucrativos, fundada por empresas privadas em 1992. Então, já há quase 30 anos ajudando no fomento da coleta seletiva e da reciclagem no país. Sempre com muitos desafios para chegar nos nossos no país. Desafios, ele tem muitos passos. Isso, eu sempre tenho agora. Colaborado, acreditando sempre na construção de parcerias, na colaboração. A gente acha que tem um grande trabalho ainda para ser feito. Em especial, acho que a gente vai falar mais tarde, nesse momento de crise. Muito a coleta seletiva e a reciclagem. Valéria, eu só vou falar para você dar uma olhada depois. Eu não sei se é só para mim, mas está cortando um pouco. Está cortando, né? Eu vou checar o áudio enquanto isso. Para mim estava normal, mas vou olhando aqui, enquanto vocês seguem aí. Oscilou um pouco a sua fala, tá? A gente volta para você. Já vou passar aqui, vou passando a palavra. Roberto. Seguem aí. Tá bom. Ótimo, vamos lá. Boa, Fabrício. Bom, nós catadores, né, e catadoras aí, todo o Brasil aí, né, com toda essa preocupação com a pandemia aí, que de fato isso para nós foi nos pegou assim de uma forma bastante rápida, né, e nós ficamos todos surpresos e apreensivos e sem bem saber o que fazer no primeiro momento, né. Então nós tivemos aí algumas cooperativas que decidiram em parar por si mesma, tem outras que municípios indicaram, né, pediram para as cooperativas pararem as suas atividades e, enfim, né, ficamos, na verdade, um pouco sem poder saber bem o que fazer nesse primeiro momento da pandemia, até então que a gente começou
a ver realmente o tamanho desse problema, né? O tamanho dessa situação, as cooperativas aí e os catadores, né? Sem o seu trabalho, sem as suas atividades, muitos até com materiais parados, outros com as cooperativas até mesmo fazendo negociação com as prefeituras para esse material não ir para o aterro sanitário, ainda poder comercializar esse material. E a população, né, muito também sem saber o que fazer, porque nós temos uma parte muito grande, muito interessante da população que, quando ela se educou a questão da educação ambiental, virou a questão da coleta seletiva, de separar os materiais, né, virou uma coisa como religiosa, né? Ela não consegue levar esse material dar esse material de novo para uma coleta convencional. Ela quer que esse material vá para uma coleta seletiva, vá para os catadores, né? Então tem toda essa bagunça. Nós estamos agora aí, né, nesse período fazendo campanhas, né, para poder contribuir com os catadores. Nós temos uma campanha Nossa Solidariedade, estamos fazendo conversas com prefeituras, estamos fazendo conversa com o Ministério Público Federal, né, Fabrício, você está participando, onde vocês estão participando aí, né, pensando, na verdade, nessa nova etapa, né, pós-Covid, para não parar com a coleta seletiva, mas toda a segurança para os catadores. Então, estamos nessa etapa de ter total segurança, mas que também não deixamos de pensar que a nossa atividade tem que continuar. E para nós, catadores, nós entendemos ainda que a atividade de coleta seletiva é também uma atividade essencial. Muito obrigado, Roberto, pelas considerações iniciais. De fato, eu acho que você muito bem colocou essa problemática do mantém, suspende até quanto, o mercado, quanto consome, valor, como que está o reflexo, porque é o que você falou, acumula produto, né? Acumula material. E acho que ninguém melhor aqui para trazer para a gente um pouco da visão de um setor, de um fluxo específico que é plástico. Paulo, mais uma vez, obrigado aí por atender o nosso convite. E, quanto diretor da Biplash, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Vou ser breve aqui para a gente poder dar mais dinamismo e todo mundo, a gente poder ouvir mais o que falar. Eu acho que quando a gente olha para o mercado, o que a gente está vivendo hoje, assim, a gente só tem agravamento de problemas que a gente já sempre teve. Então, a gente não está tendo, não existe novo, né? Uma nova forma, só tem agravamento das coisas estruturais que a gente já teve. Isso serve para tudo, todos os negócios, relacionamentos sociais, produtividade, etc. e tal. O que a gente está vendo hoje como mercado você tem essa insegurança jurídica, né? De pode, não pode, está tendo ou não está tendo material, mas a gente vê uma queda muito grande de volume por essas questões. E a gente vê, mas também por um outro lado, lugares como, por exemplo, em São Paulo, que continuam a coleta de uma outra forma, que embora tenha aumentado o volume, você tenha diminuído a qualidade desse resíduo, né? Porque tem um novo momento agora, que as pessoas passaram a ficar mais em casa e você tem uma nova forma de consumo em casa que você não tinha, você consumia na rua, etc. e tal. E a gente vai ter que montar que a gente chama de uma ressignificância da nossa relação com a embalagem. A gente estava numa curva ascendente, como o Roberto falou, a gente estava começando a trazer essa significância da embalagem para a logística reversa, para os PEVs, etc. e tal. E agora, com todo mundo em casa, a quem fazia o serviço para você, né, de lavar, de descartar, etc. e tal, não está fazendo isso daí. Você está fazendo isso daí, um monte de resíduo. Então, esse resíduo nem sempre chega, embora tenha aumentado em alguns lugares, com uma qualidade que dê para as cooperativas, enfim, né, para esse elo da cadeia aproveitar. Ou seja, quando chega tem quantidade, mas com valor adicionado muito baixo, né? E eu acho que o Roberto pode falar até um pouco mais com propriedade no dia a dia, mas a gente tem visto isso, material com baixa qualidade. Paralelamente a isso, no caso do plástico, né, a gente tem setores que são intensivos em utilização de material reciclado, como, por exemplo, uma parte de utilidade doméstica, as peças técnicas para automotivo e para higiene pessoal e cosméticos. A gente tem visto uma queda muito grande de consumo, né? Então,
evidentemente, você não tem demanda puxando para você poder... Utilidade doméstica não tem ninguém comprando, porque normalmente são vendidos nos mercados, baldes, são aquelas coisas que ficam na área de serviço, né, das nossas casas. Isso diminuiu bastante a produção, né, chega a 40%, 50% o consumo disso aí acabou caindo. Automóveis está aí, não precisamos nem falar, está no jornal todo dia, a queda de consumo de automóveis, que puxa peças técnicas e algumas que, né, que são utilizadas. Então, e paralelamente a isso, a gente tem no mercado, é uma coisa até que a gente já conversou algumas vezes, a decisão de comprar a utilização de resina reciclada e a resina virgem, ela é em função de valor, né? E quando você tem uma queda grande de petróleo, né, do preço dos petróleos, chegando uma caricatura uma semana atrás, o preço do petróleo é negativo, tira daqui porque está me atrapalhando, né, o estoque. Isso tem um impacto, né, nos produtos, da comparação no trade-off entre virgem e reciclado, que acaba ainda tendo um impacto muito grande nesse mercado na comparação. Então, você tem fatores que antes não eram tão significativos, como, por exemplo, utilizar o virgem e o reciclado, porque você tinha petróleo a 50, 60 dólares, hoje, com petróleo nesse nível, você tem essa trade-off, essa escolha fica um pouco mais complicada. Mas, basicamente, o que a gente tem sentido, como a gente, olhando regionalmente, ontem eu estava com o pessoal de Belo Horizonte, por exemplo, em que a coleta foi suspensa, você não tem material. Você não tem material. Aí, assim, não tem, né? Não é que você não tem oferta, né? Então, isso é ruim, porque, assim, como a gente estava dizendo, a gente tem um problema estrutural que a gente ainda permanece, e como muitas das empresas não olham isso como uma cadeia e uma possibilidade de uma fidelização do fornecedor, qualificação do fornecedor no parceiro, o cara esquece da cooperativa, do fornecedor dele, e muda de fornecedor, então deixa de consumir em Belo Horizonte e vai pegar em outro lugar. Então, isso acaba, a gente tem percebido que pode ter um impacto de desestruturação da cadeia produtiva, né? Então, um pouco essa insegurança jurídica também tem esse impacto, né? Não é só a questão nas cooperativas, se desestrutura toda a cadeia produtiva que já estava montada, bem ou mal, mas já estava montada. Muito obrigado, Paulo, pelas considerações iniciais. De fato, esse é um ponto que eu tinha, inclusive, anotado aqui, né? Matéria-prima virgem, né? Vou pegar o coque, o óleo, o petróleo, né? Com valor extremamente baixo, a ponto de chegar a ser negativo, versus os materiais recicláveis e vis-à-vis a carência de instrumentos econômicos de estímulo à utilização de materiais recicláveis, né? Passa ano e vem ano e a gente não consegue ver nada que possa iluminar o caminho nesse sentido. Dione, diretor da Pragma Soluções Sustentáveis. Também, Dione, a palavra está contigo. Boa tarde, Fabrício, a todos que nos assistem aqui. Acho que, primeiro, acho que é importante, saudável esse diálogo que nós estamos fazendo, porque a gente vive um período de absoluta incerteza, né? Quem diga que esse momento que nós vivemos vai se estender por mais 2 semanas e há quem diga que vai se estender por mais de um ano, né? Tem muita gente escrevendo, muita gente estudando, muita gente avaliando, mas eu acho que qualquer prognóstico definitivo é muito precipitado de ser dado agora. Algumas certezas, obviamente, com tudo isso que está acontecendo, nós já temos. Nós vamos passar por uma profunda mudança de cultura, em especial na economia e no mundo do trabalho, né? As pessoas estão se deslocando menos, as pessoas estão trabalhando mais à distância, as pessoas estão se integrando mais em espaços como este, né? Há quem diga que a gente agora definitivamente entrou na era digital, né? Como nunca antes tínhamos exercido esse espaço. E óbvio que essas mudanças, essas repercussões, elas vão ter impactos em todos os setores, né? Nós temos uma relação muito importante com vários parceiros, né? A ANCAT é uma parceira muito importante da Pragma, a gente trabalha muito junto há alguns anos, então a gente tanto acompanha muito de perto a questão das cooperativas, dos catadores, quanto também tem uma relação com o setor empresarial e acompanha essa discussão da logística reversa e da questão mais geral
da cadeia de resíduos. A gente tem apostado também, até em parceria com a ANCAT, no investimento de algumas ações em outras áreas da cadeia. Acho importante, Fabrício, destacar que a gente vive uma situação muito singular, né? Há 1 mês e meio atrás, as pessoas estavam lutando, aí, dialogando com o Paulo, as pessoas estavam lutando contra o plástico, né? As pessoas hoje estão lutando para sobreviver, né? Então, assim, é uma mudança muito substancial na forma como nós temos que nos relacionar com esse tema. Acho que muitas questões vão precisar ser revisitadas. Essa questão que o Paulo traz é um tema que fica mais agudo agora, mas é um tema, o Roberto sabe disso, que os catadores já sentem na pele, outros atores que atuam na cadeia sentem na pele há muito tempo, que é essa disparidade do valor da matéria-prima reciclada em relação ao valor da matéria-prima virgem. Se é mais fácil derrubar uma árvore, por que eu vou reciclar papelão? Né? Se é mais fácil comprar o petróleo, por que eu vou reciclar o plástico? Óbvio que se busca, a partir até de conceitos que, na minha opinião, redefinem títulos, mas reeditam ideias, como é a questão da economia circular, trazem todo um processo de circularidade na cadeia, de um outro tipo de percepção. Agora, nós não podemos perder de vista que a gente vive numa economia capitalista, em um mercado que é cão. E as empresas vão se movimentar na perspectiva de garantir a viabilidade do seu negócio. E se puderem, obviamente, algumas mais, outras menos, incorporar valor nos seus produtos a partir de conceitos como o da sustentabilidade, o farão. Mas a gente não pode achar que a gente consegue viabilizar um setor da economia só a partir da busca da tomada de consciência das pessoas. Precisamos de outras coisas, né, doutor Fabrício? Precisamos de uma legislação que efetivamente estimule a pessoa a recuperar o plástico e não a comprar a matéria virgem. Então, acho que esse é um tema muito importante e acho que é um momento em que, pese a situação dramática, é um momento favorável para retomarmos temas como este, porque, afinal de contas, nessa nova economia, nessa nova forma de organizar o trabalho e a economia que vem surgindo em razão desse momento singular da história da humanidade, quais são os setores econômicos que serão mais intensivos em mão de obra? Quais os setores econômicos que efetivamente têm condições de contribuir conosco para garantir a manutenção do trabalho e a manutenção da renda? Ontem, por exemplo, eu estava vendo alguns dados aqui, vocês devem ter acompanhado, mais de 50% dos brasileiros recorreram a esse auxílio emergencial que foi oferecido pelo Estado brasileiro. Quer dizer, isso é um dado muito impressionante, porque quem vai comprar os nossos produtos? Quer dizer, nós precisamos gerar trabalho, nós precisamos ter renda. E o setor que nós estamos falando da reciclagem, na minha opinião, pode ser, tem a oportunidade de ser um setor que saia dessa crise em pujança, que saia dessa crise exercendo toda a sua potencialidade. Seja, por um lado, porque ele é intensivo, sim, em mão de obra, seja porque ele oferta oportunidade de trabalho e de geração de renda para um extrato social que não encontra essa oportunidade em outras esferas da economia, seja porque ele lida com questões que se relacionam diretamente a esta crise que nós estamos vivendo, que é uma crise de saúde sanitária, seja porque ele é um espaço onde nós podemos pensar a incorporação da tecnologia sem necessariamente tirar o espaço de trabalho para as pessoas que atuam nele. Então, inicialmente, aí, Fabrício, essas são as contribuições e fico aí para o diálogo na sequência. Vamos lá, excelente, Johnny, muito obrigado. Inclusive, acho que nessa linha, veja só, eu também sou favorável à regulação e geralmente as regulações, mas não o banimento, né? Que eu acho que banir não é uma forma adequada de regulação. E veja que ponto nós chegamos. A cidade de São Paulo baniu, né, alguns produtos de uso único, como o pratinho, o copinho, entre outros materiais plásticos de uso único. E como é que você faz no dia a dia de um hospital, na pauleira do risco da contaminação, do coronavírus? Como é que lida com essas especificidades?
a ponto do Tribunal de Justiça, de fato, né, revisitar o tema e falar, veja, não dá para manter, não dá para suspender essa norma, nós temos um problema de saúde pública aposta. Né, e revisitou essa questão do plástico, e que acredito, mais uma vez, a minha opinião é regulação e não banimento. Eu acredito que banir não é a forma de regular, especialmente matérias de caráter ambiental. Antes de passar para a Valéria, queria de novo aqui agradecer a todos os amigos e amigas que estão acompanhando o nosso debate. Estamos aí com mais de 200 profissionais, né, certamente envolvidos com meio ambiente, sustentabilidade, resíduos, reciclagem, cooperativas também aqui participando do nosso debate. Então, queria deixar o seguinte, para alguns comentários, quem puder já fazer pelo chat, vai fazendo, eu vou administrando aqui para a gente poder caminhar com as discussões. Então, usem o chat aqui, os questionamentos, que eu vou internalizando e compartilhando com os nossos amigos. Da mesma forma, faço um agradecimento aqui ao Instituto PNRS, que é um parceiro desse encontro. O Instituto PNRS foi concebido aí para ajudar na implementação da Política Nacional de Resíduos. E também é importante aqui compartilhar, aproveitando a audiência, que agora em maio tem um curso que é feito Gestão e Direito dos Resíduos, na Trevisan Escola de Negócios, que acaba sendo um processo de promoção do tema, de divulgação e, fundamentalmente, com viés pragmático. Queria voltar agora para a Valéria. Valéria, da primeira vez saiu um pouco cortado o seu áudio, então se você quiser repetir, fique à vontade para comentar um pouco do sempre. Mas eu queria voltar nessa segunda rodada com a opinião de vocês, dentro do cenário que cada um colocou, o que é possível colocar como medidas de impulsão ou medidas a serem adotadas por parte do setor empresarial e por parte do poder público. E aqui fica a minha escusa. Acabei de receber aqui uma mensagem da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Fabrício, precisamos ter os municípios envolvidos também nesse debate. Certamente no próximo, inclusive, já estamos prevendo aqui o envolvimento da Prefeitura. Fica as minhas desculpas pelo não envolvimento nesse debate, mas certamente estará no próximo. E gostaria de ouvi-los nessa perspectiva. Diante desse cenário que foi posto, cooperativas, catadores, mercado, nova forma de consumo, o perfil do consumidor, como que nós vamos resgatar esse mercado, né? Retomar, que não vai ser de 2, 3, 4 meses para lá e para cá, vai um período de retomada. Gostaria de ouvir o que vocês imaginam dentro dessa seara, o que é atribuição do setor privado empresarial, o que é atribuição do poder público e, eventualmente, se tiver algum comentário sobre o papel do consumidor e da sociedade em geral. Valéria. Vou tentar aqui, estou com uns probleminhas de internet, espero que fique melhor agora ou está cortando ainda? Não, está muito claro. Está muito bom. Então tá bom. Então, vou voltar um pouquinho aqui, que o Sempre, ele tem justamente esse objetivo de ajudar a que essa cadeia não pare, independente de qual que é o momento, né? Fazendo a ponte com municípios, com as cooperativas, com os comércios, com as indústrias, para que a coleta seletiva siga. Lógico que, como a gente está vendo nesse momento de crise, infelizmente, não é o que está acontecendo. Inclusive, o Sempre publicou recentemente alguns dados, a gente fez um levantamento com a base do site Rota da Reciclagem e conversamos com um número bem significativo de cooperativas e comércios e realmente a maior ação reduzida ou não funcionando. Então, infelizmente, cortou de novo. Valéria? O que a gente pode fazer? Eu não sei se vamos conseguir, porque está chovendo aqui perto de casa, então acho que está pior ainda. Voltou. Só teve um corte pontual. Pode seguir, por gentileza. Tá. Então, as empresas, nesse momento de crise, elas estão se mobilizando para ajudar as cooperativas, né? Um programa que eu cito aqui, Reciclar pelo Brasil, vem dando um apoio financeiro mesmo, porque a ajuda nesse momento, e a gente conversou com essas cooperativas, ela precisa ser financeira também,
Porque tem as contas de água, tem a conta de luz, tem despesas que cada um sabe o que precisa ser feito. Então, o Reciclar está fazendo esse aporte. O Reciclar é uma plataforma de diversas empresas de diferentes setores, pensando justamente em como dar esse suporte nesse momento de crise. Mas não é só no momento da crise. A gente já vem pensando o que fazer assim que isso acabar. Porque um dos desafios sempre foi o consumidor. Ele fazer a coleta seletiva na casa dele. Como que a gente vai fazer com que estava começando a ser conscientizado, a participar da coleta seletiva, que ele agora na crise está misturando tudo em algumas cidades, né? E ele vai ter que voltar, né, a fazer o papel dele, de como retomar a coleta seletiva, como relembrar quem são os elos dessa cadeia, as cooperativas, o papel dessas cooperativas nessa cadeia, lembrar que tem uma geração de emprego e renda muito importante. Então, além de você ajudar o meio ambiente, você ajuda as pessoas que estão nessa cadeia. Então, tem muita coisa para ser feita e as indústrias vêm conversando, conversando também com o Sempre, como trabalhar em conjunto, porque um sozinho vai ter um resultado. Nós unidos, a gente pode ter um resultado muito mais positivo, e é o que a gente tem visto. Valéria, só uma pergunta. Esse levantamento do Sempre está disponível para leitura? Sim, esse levantamento está disponível no site do Sempre. Só para vocês terem uma ideia, nós entramos em contato com 950 entidades pelo Brasil, 610 cooperativas, 340 comércios. Desses, em torno de 26% tiveram sua atividade suspensa, 26% reduzida e 36% funcionando. Dessa amostragem, que não é uma amostragem total, como eu comentei, a base foi o site Rota da Reciclagem. Algumas regiões do país, muito pior. Por exemplo, no Nordeste, de 67 municípios que a gente contatou, só um continua com a coleta seletiva em operação. Então, é um impacto muito grande. A região que está com um impacto um pouco menor é a região sul do país. A gente contatou 46 municípios e desses 46 municípios, em torno de 59% mantém a operação da coleta, o que é bem relevante. Então, há uma mistura, há um mix, né? Não está igual por todo lugar, e essa pesquisa disponível no site do Sempre, www.sempre.org.br, pode consultar com mais detalhes que regiões que foram, todas as regiões do país foram consultadas, quais são os dados, para entender um pouco exatamente, para entender um pouco mais desses números, tá? Perfeito, Valéria. Muitíssimo obrigado pelas considerações. Roberto, eu queria passar já para você nessa perspectiva do privado, empresarial, poder público e sociedade. E aqui tem uma pergunta para você, se existe alguma ajuda financeira via ANCAT aos cooperados e cooperadas, às cooperativas que estão na base aí de apoio dos catadores de materiais recicláveis. Claro. Eu acho que a gente, na verdade, eu queria iniciar, na verdade, essa segunda fala minha, né, dizendo que assim, acho que nós entramos num momento, né, para tanto nós catadores quanto apoiadores e investidores né, que apoiam e acreditam, né, no trabalho dos catadores, no ponto de vista de pensarmos na profissionalização, né, de profissionalizar melhor o processo, mais ainda do que nós estávamos. Nós falávamos muito de profissionalização, mas agora eu acredito que esse tema ele vai fazer muita diferença no nosso trabalho, né? Porque quando nós estamos falando de equipamentos equipamentos de segurança, uma nova modalidade do nosso trabalho, né? Porque quando nós estamos falando manusear esse material, nós vamos poder manusear mais esse material como nós manuseávamos antes, né?
Vamos ter que ter luvas especiais, vamos ter que ter um avental especial, vamos ter que usar luvas para manusear isso, né? E luvas não, é máscaras, né? Não vão ser as mesmas máscaras, né? É aquela coisa de 3 em 3 horas as máscaras, então vai ter todo um procedimento dentro da cooperativa, os materiais vão ter que ser higienizados, passar por uma quarentena, né? Então tem um processo, né, dentro da cooperativa que vai nos trazer e forçar nós catadores de materiais recicláveis a se profissionalizar o nosso trabalho, bem como também melhorar a qualidade do nosso trabalho no ponto de vista da educação ambiental, que aí eu acho que é um papel importante, né, de apoio da iniciativa privada, e nós juntamente com os moradores, os consumidores aí, né, de poder reeducar nesses moradores, tanto eles para fazer a coleta seletiva, quanto para não colocar esses materiais que são de uso muitas vezes pessoal, né, como uma máscara ou uma luva, esse tipo de materiais, junto com o material da coleta seletiva. Porque já existem locais que estão fazendo a coleta seletiva, existem já informações que vem muito isso, né? Vem luva, vem máscara, vem essas coisas que podem, né, piorar a questão do contágio aí do ponto de vista do coronavírus para os catadores nas cooperativas, tá? Com relacionado aí à ANCAT, né, eu acho que depois eu até queria deixar uma parte também para o Johnny da Pragma, né, que a Pragma é uma empresa que a ANCAT contratou para fazer, né, ela trabalha nesse ponto de vista dessas estatísticas para passar para nós, etc. Nós também temos algumas estatísticas, porque nós estamos acompanhando, né, a primeira determinação que nós passamos para a Pragma, para poder acompanhar, né, todas as cooperativas pelo Reciclar pelo Brasil, para sabermos como está, né, juntamente com as empresas, né, que estão apoiando. O Johnny depois pode dar uma passada para a gente como está o nível dessas cooperativas que estão paradas e que não estão, ele pode passar melhor para nós. E com relação ao aporte, né, financeiro que foi colocado, a ANCAT está com 2 tipos de apoios, né? Um é através da sua campanha, que é a Solidariedade pelos Catadores, que é uma campanha nacional, né? Uma campanha aí que atinge boa parte dos catadores aí, principalmente os que mais precisam, né, de apoio, né? Então nós temos alguns parceiros já apoiando, entre eles inclusive a própria Coca-Cola, ela vai ter um apoio importante nessa campanha, né? Assim como outros parceiros que já estão envolvidos nessa campanha. E temos o Reciclar pelo Brasil, como a Valéria colocou, né? Que o Reciclar pelo Brasil ele abriu, podemos dizer assim, uma exceção, né, nos seus investimentos, né? Até então, Reciclar pelo Brasil ele tinha investimento diretamente à estruturação, a organização da cooperativa. Nesse momento crítico do coronavírus, que as cooperativas estavam paralisadas, o conselho, né, do Reciclar pelo Brasil foi bastante gentil no ponto de vista, vamos abrir essa exceção, no ponto de vista de colocar investimento, se a cooperativa tiver interesse, colocar um investimento para ela para pagar os cooperados nesse momento de paralisação. Então, existe uma antecipação dos investimentos, né, que ela pode solicitar de R$600 em 2 parcelas, aí, vai ser uma agora e uma acho que em junho, alguma coisa assim. Então, são esses, né, o grupo, né, depois o Johnny pode me ajudar também a complementar a minha pergunta, a minha resposta, mas são esses, na verdade, os nossos apoios feitos hoje para os catadores no Brasil e essa nossa luta aí. Eu queria só fazer um parênteses aqui para o pessoal reciclar pelo Brasil. O que acontece? A logística reversa de embalagens em geral tem alguns pilares e um deles é apoio a cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis. E nesse sentido, existem alguns programas estruturados pelo setor privado empresarial em parceria com as cooperativas para ajudar no processo de estruturação, de organização, de reforma, galpão, equipamentos. Então, é assegurar a dignidade no trabalho, elevar a produtividade para aumentar a cadeia de reciclagem. E aí, um dos programas, como foi colocado, é o Reciclar pelo Brasil. Aí você tem programas como o Programa de a Mão para o Futuro, você tem programas como Recicleiro Cidade Mais, você tem alguns programas institucionalizados pelo setor privado empresarial que fazem esse apoio às cooperativas e trabalham aí em parceria com as cooperativas. Eu queria passar agora, Paulo, para você,
Vou tentar aqui já colocar algum apontamento que vem em conjunto. Só para fazer um parênteses aqui, como foi colocado logo no início também pelo Roberto, o Ministério Público e IABS têm trabalhado numa nota técnica de forma a tentar criar uma diretriz para essa questão da coleta seletiva, da essencialidade desses serviços, da importância de serem mantidos, até porque nós temos uma grande dificuldade depois de retomar a questão do hábito, da separação, e isso pode ser um problema operacional grave. Então, o Ministério Público, junto com alguns parceiros, o que inclui a ABS, o Paulo participa, entre tantos outros, a ANCAT, tem construído essa cartilha para tentar orientar, porque fala-se muito, não há um consenso, né? É um tema controvertido, mas o importante é que, se adotadas as medidas cabíveis ou as medidas sanitárias, se for possível, a importância de manter, ainda que nesse momento desafiador. Paulo, eu queria passar para você, depois eu vou fazer um pouco aqui um apanhado aqui das perguntas e vou mandar a bola lá para o Dione. Maravilha. Eu queria pegar uma questão que é assim, quando a gente pensa, né, políticas públicas, papel do setor privado e consumidor, eu acho que a gente podia pegar, na questão de políticas públicas, eu acho que se a gente pensar em políticas produtivas, já que política industrial sai um pouco da moda, né, a gente poderia trazer, acho que 2 conceitos que estão por aí, que eu acho que são fundamentais e que têm sido, inclusive, orientadores dos planos de desenvolvimento da China, dos planos de desenvolvimento da própria União Europeia, que é a questão da economia circular e da indústria 4.0. Eu acho que as políticas produtivas, elas têm que estar focadas nesses 2 pilares. Isso não tem como a gente fugir disso. Eu acho que isso já é consolidado em quem estuda política industrial ou políticas de apoio produtivo, e assim os países da Europa têm feito, e assim a China tem feito e organizado sua economia. Para a gente conseguir isso, eu acho que a gente tem alguns outros passos para fazer. Em treinamento, qualificação, isso, eu acho que hoje a gente consegue ter uma capilaridade muito grande para conseguir implementar essas políticas, basta querer. Tem um outro fator que você falou por cima, que é a questão da política tributária. Eu acho que isso é meio fundamental. Não dá para a gente ter uma estrutura tributária no país linear para tentar atender uma economia circular. Então, ou seja, o ciclo tributário não conversa com o ciclo produtivo, né? Então, a gente já tem um anacronismo tributário de saída, né? Então, isso gera o que a gente está vendo aí no dia a dia do empresário, do próprio catador, o sistema tributário atrapalhando, a resina virgem tendo custos muito maiores ou comparáveis com uma resina virgem que tem um custo de economia circular diferente de uma resina reciclada. E só para dar um exemplo, no município de São Paulo, a cooperativa, se precisar fazer uma coleta em algum lugar, vai pagar ISS igual uma gestora de resíduo, como outra qualquer. Ou seja, já tem uma... Isso é uma coisa que daria para resolver com uma certa facilidade, que isso está na mão do poder público, né? E a questão da segurança jurídica do setor, do poder público. Eu vou te dar um exemplo da questão do banimento. Você tinha uma série de empresas que já tinham investido em coleta seletiva de descartáveis, com programas, né, de educação, com programas para recolher esses produtos. No município de São Paulo, no município do Rio, em Porto Alegre, que também se tentou né, esse tipo de legislação. Essas empresas, a partir do momento que você teve o banimento, elas tiveram todos os seus investimentos jogados fora. Não tem mais... toda essa estrutura que eu montei, junto com uma cooperativa, junto com uma gestora, com o investimento que eu fiz, com comunicação, junto com bares, restaurantes, etc. Isso foi tudo para fora, isso se perdeu, né? Ou seja, é uma insegurança jurídica. Então, cada vez que você faz uma sinalização dessa do setor público, criando essa insegurança, você, infelizmente, dá uma sinalização para o investimento que eu não vou entrar nessa, né? Quando você faz investimentos em acordos setoriais ou em programas de logística reversa e acontece sinalizações que, opa, isso não está atendendo, então isso vai gerando uma certa insegurança. Eu investo ou não invisto? Eu entro nessa ou não entro? Eu vou investir dinheiro na cooperativa porque isso vai me dar uma segurança jurídica? A gente tem que investir em cooperativa, e aí entra o papel do setor privado como qualificação de fornecedor.
igual as montadoras com as autopeças, a gente com os fabricantes de molde, com os fabricantes de produtos para coloração, né, de compostos, eles fazem parte da cadeia. Então, tem que ter uma relação de governança da cadeia em que você tem que ter o teu parceiro qualificado. Você só vai gerar valor adicionado se você tiver um parceiro qualificado que te traz matéria-prima com valor adicionado. Então, eu acho que esse é um papel muito do setor privado. Mas agora, se o setor privado tem sinalizações que quando ele investe numa cooperativa ou quando ele faz um programa articulado de risco reversa, a sinalização toda muda e todo aquele investimento que eu fiz fica inseguro, não serviu para absolutamente nada, ou foi jogado no lixo, porque é isso que acontece, infelizmente. Toda aquela logística morreu. Então, você tem esse impacto do poder público no setor privado. O papel do setor privado é isso mesmo, temos que ser legalistas, temos que cumprir a lei, tem esse papel de qualificação do fornecedor, eu acho que isso é fundamental, isso é um negócio, né? Eu acho assim, a gente tem esse olhar de assistencialismo, eu acho que tem uma questão de vulnerabilidade em algumas dessas cooperativas, a gente sabe, mas a transição, ela tem que ser puxada, né? A transição ela não é empurrada, a transição é puxada, né? Um puxando o outro. Então, assim, esse programa de qualificação de fornecedor acho que é extremamente importante, que é um papel do setor privado e tem feito, vocês acabaram de falar de alguns projetos. Agora, a gente tem que dar um passo para frente e conversei até com o Johnny rapidamente pelo WhatsApp, já marcamos de conversar e aprofundar essa questões, que por que a gente não começa a montar um fundo de investimento para futuro, uma bolsa futura de mercadorias das cooperativas? Isso pode começar agora. E esse recurso aí é para comprar IPI, para adaptar CIPA, para dar NR, porque daqui a pouco os caras vão começar a cobrar NR de cooperativa. Você tem uma extrusora lá, cara, você tem que cumprir o anexo 9 da norma regulamentadora do Ministério Público do Trabalho, porque você está usando uma máquina dessa. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em formas de gerar, talvez, essa questão de investimentos de longo prazo, em que você tenha parceiros. Eu acho. Por que a gente não pode investir agora volumes no mercado futuro de resíduo? A gente não vai morrer, a economia não vai morrer, nós vamos voltar. E o resíduo vai voltar, e eu espero que volte melhor, com muito mais volume. Então, se a gente pode fazer alguma coisa que seja estrutural agora, reestruturar o relacionamento com as cooperativas, ter esses investimentos de futuro que sejam mercado futuro, né, dentro de uma questão de compliance, de governança, e para isso tem que ter a qualificação das cooperativas. E uma coisa, por exemplo, eu me lembro no município de São Paulo, as empresas não investem em cooperativa porque não tem compliance. Pelo amor de Deus, gente. Isso daí você... Sabe, não é isso que vai determinar a questão de investimento em cooperativa, é uma outra coisa, entendeu? Então, eu acho que o setor privado tem modelos, eu acho que dá para a gente pensar, vamos avançar nisso aí. E a questão do consumidor, eu acho que essa relação com as embalagens, né, a gente está o famoso unbox, né? A gente está fora de casa, a gente come na rua, a gente faz tudo na rua, e isso chega em casa... come deitar no sofá, vai ler, vai assistir televisão, sei lá, e não tem relacionamento nenhum com as embalagens. Hoje, a gente fica o dia inteiro desembalando coisa. Quem não cozinha pede coisa no delivery, etc. E tal. Então você, cara, quanta embalagem eu estou gerando? Eu acho que tem essa ressignificação da relação do ser humano com a embalagem, eu acho que está sendo muito pedagógica agora. E a gente tem que usar isso como mobilizador. Não podemos perder a curva de aprendizado que a gente estava tendo, de quem estava levando para o PEV, de quem estava reciclando. Eu acho que a gente tem que incentivar isso. E aí entra outra questão, que é as campanhas educacionais. Gente, se a gente juntar todas as campanhas educacionais de todas as empresas, de todas as associações, de todo mundo, cara, vai daqui até a lua e volta. Brincando. Agora, por que a gente faz isso tudo desarticulado? Né? Por que a gente faz isso tudo, cada um faz o seu? Porque a gente não tem um ordenamento disso aí, não tem uma lógica, né? Que isso é privado, público e individual. Isso é óbvio, isso é um problema que a gente tem. E aí entra a questão de protagonismo. Não, eu quero ser o protagonista. E por aí vai. Então, acho que tem um pouco, assim, não falta campanha educacional.
que falta é uma organização. Agora, não dá, por exemplo, para você ter uma campanha durante a pandemia para falar não use descartável do poder público. Isso é insano. Isso é insano. Então, acho que teria que... Não é falta de educação. Eu acho que assim, não é falta de campanhas para educação, é falta de educação. Mas eu acho que em algum momento, e até o convite do Sempre, a gente começar a se juntar, o Instituto, o PNRS, para a gente dar sinergia nessa educação, porque a gente fica blowing the wind, pregando no deserto. Aí a Valéria pregando no deserto, o Instituto no deserto, todo mundo fica falando e ninguém ouve, porque a gente não dá massa crítica, não dá sinergia, não dá escala. Eu acho que tem uma culpa também de a gente se juntar, de compartilhar e ter essa sinergia. Muito obrigado, Paulo. Eu queria só deixar uma mensagem, pessoal. Quem a gente não conseguir responder aqui nos questionamentos, envie o e-mail contato@fabriciosoler.com.br e eu direciono e a gente tenta retornar para vocês tão logo quanto possível. Johnny, eu queria, na verdade, passar uma batata quente para você. Várias perguntas aqui estão no seguinte sentido. Veja, nós estamos entendendo a importância das cooperativas. Tem um depoimento muito bacana aqui, bacana no sentido da clareza e da transparência do Manuel, falando do problema com as cooperativas na Bahia, a dificuldade de operar, a dificuldade delas funcionarem adequadamente, um relato muito franco do Manuel. Obrigado, Manuel, pela participação. Mas eu queria ouvir você, como é que você tem visualizado, porque algumas perguntas estão nesse sentido. Como é que a gente vai enfrentar, diante dessa sensibilidade da coleta seletiva, do manual, cooperativas, catadores, versus mecanização, centrais mecanizadas de triagem? Porque acho que em alguns lugares, até pelo próprio volume, na minha opinião, provavelmente nós caminharemos por soluções como essa, até pelo volume de resíduos que nós temos aí que precisam ser trabalhados. E houveram vários comentários nesse sentido. Como é que visualiza isso dentro dessa composição do trabalho das cooperativas, dos catadores, o trabalho manual versus os maquinários, os equipamentos de segregação automatizada? Até porque você conhece muito o assunto, tem uma experiência muito vasta na matéria e acho que seria bacana ouvi-lo. Então, Fabrício, vou só fazer algumas observações antes de entrar nessa questão, dialogando rapidamente com alguns pontos que você trouxe e os nossos outros colegas aqui também levantaram. Tá? Primeiro, acho que o Paulo terminou com um ponto que é muito importante e que eu acho que, em certa medida, está permeando, mas precisa, no bom sentido, contaminar a sociedade, que é essa ideia da colaboração e da governança. Isso é fundamental. Aí o Fabrício, junto com o Roberto, né, durante algum tempo, a Valéria também, depois de um certo tempo, foram meus colegas de cadeiras de reuniões aí com setores empresariais. Não necessitamos aqui especificar exatamente o que. E sabem que eu, particularmente, esse é um princípio que a gente, inclusive, carrega na Pragma, nós partimos do princípio do seguinte, de que se todo mundo fizer tudo o que disse que pretende fazer para tentar resolver a questão do resíduo no Brasil e der certo, ainda vai faltar mais do que o dobro daquilo que a gente quer fazer para resolver o problema. Porque o problema é gigantesco. Aí nós temos conflitos de números, né? Qual é o índice de reciclagem no Brasil? Tem gente que diz que é 70, tem gente que diz que é 30. Qual é o índice de coleta seletiva no Brasil? Tem município que diz que faz 11, tem gente que diz que é 5. E é impressionante porque a gente tem dificuldade de consolidar dados em relação aos quais todos nós tenhamos acordo, né? Cada um de nós tem seus dados para chamar de seu, né? E aí a gente carrega eles para trabalhar. Tem muita coisa interessante que foi produzida, muitas análises que nos subsidiam, né? Aí eu faço uma referência aqui ao próprio livro que o Fabrício, junto com o Carlos, produziu, que eu acho que nos dá uma aula
muito didática sobre política nacional de resíduos, né? A gente tem os materiais que foram produzidos pelo Sempre, né? A Ciclosoft, então, que é uma pesquisa, a Valéria falou disso também, importante. A gente tem o Anuário da Reciclagem, que foi uma construção da ANCAT com a Pragma, junto com a LCA Consultores. Quem quiser acessar, tem tanto no site da ANCAT, www.ancat.org.br, quanto no site da Pragma, www.pragma.eco.br. Então, a gente tem muita coisa produzida, muita coisa interessante. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de confluir os próprios projetos que se realizam na esteira da implementação da política de logística reversa. O Fabrício é testemunha disso. Por vezes, a gente encontra as ações se batendo ou disputando a mesma cooperativa, e a gente diz, olha, gente, só num banco de dados que nós montamos, junto com a ANCAT, com vários outros parceiros, a gente tem mapeado cerca de 1.800 cooperativas em todo o Brasil, e boa parte delas não está sendo atendida por ninguém. E aí, Paulo, de fato, nós temos um problema, porque como até a nossa história passada, que terminou em março, né? Agora nós estamos começando outra, até a nossa história passada, a grande maioria dos projetos procuravam cooperativas que fossem mais estruturadas, cooperativas já com capacidade de emitir nota fiscal, com capacidade de cumprir requisitos de compliance, enfim. O que a gente sempre diz? Cara, não vai encontrar. Porque o que nós precisamos compreender? Tem cooperativas que, felizmente, conseguiram ter acesso a oportunidades, conseguiram aproveitar melhor essas oportunidades e conseguiram ocupar um melhor espaço nesse mercado. E, de fato, conseguem cumprir determinados requisitos. Mas tem um conjunto de outras cooperativas que, inclusive, deveriam ser favorecidas por políticas públicas. Mas estas hoje não existem. E o que resta, e que é hoje o que está, em grande parte, conseguindo fazer chegar algum investimento nas cooperativas que têm acesso a ele, são os projetos do setor privado. O Reciclar pelo Brasil é um exemplo muito importante disso. O Dê a Mão para o Futuro da BPEC é um exemplo muito importante disso. E vários outros projetos que têm se desenvolvido, alguns maiores, outros menores. Então, Fabrício, eu acho que uma primeira questão, dito isso, que eu queria chamar a atenção, também o Paulo falou disso, que os setores econômicos que puxaram o desenvolvimento econômico e a urbanização do Brasil, invariavelmente foram financiados pesadamente pelo Estado brasileiro, né? Vamos olhar o setor do petróleo, vamos olhar o setor automotivo, né? Podemos aqui citar vários outros. Então, como o Paulo falou, a gente está numa transição também de organização da economia, de modelo e de setores com mais potencial que precisam ser vistos pelo Estado como setores que precisam ser impulsionados, ou o que vai ser capaz de efetivamente colaborar para puxar de volta a nossa economia. A gente está vivendo uma crise na pandemia, agora todos nós sabemos que o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente no pós é um negócio gigantesco e que ninguém sabe como encontrar. Só a gente vê a última queda que teve do PIB no mês de março relativamente ao março do ano passado. Foi a maior queda, salvo engano, nos últimos 18 anos no Brasil. Então, a gente vai ter que ter políticas inovadoras para enfrentar isso. O segundo ponto, também que me parece importante, é a gente entender que as cooperativas elas vão ter entregas diferentes para nos dar. Algumas cooperativas vão conseguir cumprir determinados requisitos de compliance. Outras cooperativas vão conseguir nos entregar o material, talvez não no formato, talvez não no padrão, talvez não na qualidade que a indústria espere, mas a gente tem como criar mecanismos que intermediem e qualifiquem essa relação, garantindo a participação dos catadores, que efetivamente é quem bota a mão no material para fazer com que esse material chegue
numa melhor qualidade, nas condições e no volume que a indústria deseja. E aí, Fabrício, dialogando um pouco com o que você trouxe, e é uma opinião muito pessoal aqui de quem transita nesse meio já há alguns anos, e sei que o Roberto dialoga muito com ela e outros aqui também. O tema da mecanização e da tecnologia, ele é inevitável para o setor da reciclagem, né? E vamos lá, a gente passou por um processo de evolução da sociedade, de aos poucos incorporando as tecnologias que surgiam. Em alguns setores a gente conseguiu incorporar melhor elas, em outros a gente teve mais dificuldade. O que eu penso é que nós precisamos aproveitar essa inteligência coletiva que vem sendo gerada por esses vários atores que estão dentro do sistema de logística reversa e pensar em um modelo que nos permita incorporar essas tecnologias possíveis para melhorar a eficiência e a qualidade das unidades produtivas de reciclagem e, ao mesmo tempo, garantir a incorporação dos catadores nesse processo, seja por um lado porque nenhuma central mecanizada é capaz de dar conta de 100% do trato do material. Isso é uma miragem, isso não é real. Segundo, porque os catadores têm um papel muito importante que em todas as análises que foram feitas foi provado a qualidade que a coleta seletiva tem quando ela é feita e realizada pelos catadores, e isso não é conflitante com a coleta tradicional que as empresas realizam. A gente, inclusive, já conversou bastante com o Carlos, que é o diretor-presidente da Abrel, que o Carlos, inclusive, tem demonstrado que é um parceiro dessa ideia de trabalhar para colaborar com a incorporação dos catadores no processo de coleta, especialmente na coleta seletiva. Então, esse é um outro campo que dá mais qualidade e que nos traz a possibilidade de uma aproximação maior com a sociedade, com o próprio consumidor. E eu conecto nisso um terceiro ponto que, para mim, também parece fundamental, que nós precisamos, do ponto de vista do consumidor, doutor Fabrício, pensar como nós vamos tratar o tal do tema que você sabe, eu abordo lá no meu trabalho de conclusão de curso aí no Direito, que é o tal do tema da responsabilidade compartilhada. Porque, objetivamente, a gente não pode imaginar, até pela cultura que nós temos nesse campo, que as pessoas vão acordar de manhã e vão dizer, olha, agora eu sou responsável, eu vou separar o meu resíduo, eu vou dispor corretamente. E nem podemos esperar que, a curto e médio prazo, as campanhas de educação ambiental vão dar conta de resolver esse problema sozinho. Então, nós precisamos, sim, pensar em instrumentos regulatórios que estabeleçam um comprometimento maior do consumidor. Porque nós não estamos aqui falando de penalizar ninguém, o que nós estamos falando é que, frente a essa nova realidade de saúde pública, dessa nova realidade sanitária, todos nós somos responsáveis, inclusive o consumidor, que precisa ter uma forma diferente de dispor do seu resíduo. Então, só registrar aqui também, Fabrício, aí eu concluo com isso, o Roberto fez essa referência. A gente tem acompanhado aí, a Pragma é muito parceiro da ANCAT, a gente faz muitas coisas juntos e tem apoiado aí o Reciclar pelo Brasil em outras frentes. Então, a gente tem acompanhado junto com o Roberto um grupo aí de 170 cooperativas, e o que a gente viu, e isso é muito preocupante, né? A gente chegou a ter ali no início de abril um pico aí de quase 50% das cooperativas interrompendo totalmente a sua atividade. Agora, como o apoio financeiro teve dificuldade para chegar, e porque é o apoio privado, mas é o apoio também que as cooperativas e que os catadores têm desse benefício do Estado, né, do governo federal, que muitos ainda não conseguiram acessar. A gente está chegando agora, na última semana a gente mediu, chegou aí a só 30% das cooperativas com as atividades interrompidas. Então, é um fato bastante preocupante e que me leve, aí eu concluo de verdade, a um desafio que eu acho que nós temos para os programas de logística reversa, que é o seguinte,
A grande maioria dos programas tem se movido na disponibilização dos seus investimentos para aquisição de equipamentos, reformas e outros tipos de investimento nas cooperativas. Todos nós vamos enfrentar as consequências da crise econômica, inclusive as cooperativas. E isso vai exigir mais ainda delas novas fontes de receita. Então, eu estou muito convencido e estou defendendo isso, estou até escrevendo um artigo sobre isso. Eu estou muito convencido de que os programas de logística reversa precisam compreender que os investimentos que fazem vão ter que ter outro destino a partir de agora, seja para distribuir resultado entre os catadores, seja para colaborar com a manutenção das cooperativas. Isso é decisão de cada programa, óbvio, mas esta é uma opinião que eu venho consolidando aí com o que a gente tem visto nesse andar aí. Perfeito, Johnny. Obrigado. Antes de passar, Valéria, queria aproveitar aqui, reiterar os agradecimentos pela audiência aqui. Alcançamos quase 300 amigos e amigas aí acompanhando o debate. Só respondendo uma outra ponderação para deixar para vocês aqui. A primeira é do Panassolo, um grande amigo, advogado combativo do Paraná, trata da logística reversa. Como é que fica a questão das metas nesse período? Não tem nada ainda federalizado orientando isso, mas São Paulo, no que se refere à logística reversa, que é em apoio ou construído, estruturado por intermédio de apoio a cooperativas, decatadores de materiais recicláveis, no caso de logística reversa de embalagens, existe a possibilidade de revisitar as metas, desde que o setor empresarial continue a apoiar, nesse período de pandemia, as cooperativas. Então, esse é o encaminhamento dado para São Paulo, especificamente na questão da logística reversa de embalagens. Algumas ponderações interessantes aqui que foram colocadas, no sentido, veja, as empresas formais, empresas pequenas, todas regularizadas, que trabalham na cadeia da reciclagem, também estão enfrentando séria dificuldade, E como a gente lidar com esse momento diante dessa escassez de material, na redução do consumo, na redução do material. O Otávio coloca da importância de ter uma proposta para o Poder Público Municipal atuar em parceria com as cooperativas na retomada das atividades, e isso, Otávio, está previsto nesse manual, nessa nota técnica a ser veiculada em breve aí pela ABS e Ministério Público. Paulo, surgiu uma pergunta para você que eu queria deixar aqui, que fui cobrado de novo para fazer, o percentual de plásticos descartáveis que foram banidos, tá? O que isso representa em termos de plástico. E queria aproveitar de novo aqui a audiência para agradecimento ao Instituto PNRS, que apoia a iniciativa, e também lembrar do curso Gestão e Direito dos Resíduos, que será ministrada a 5ª turma, limitado a 24 alunos e alunas, apenas 24 pessoas, e está na escola, quem quiser maior informação, está na Escola Trevisan de Negócios, e lá tem o curso de Educação Executiva, Gestão e Direito dos Resíduos. Valéria, passo para você uma ponderação que foi feita aqui em 2 ou 3 oportunidades. E achei até interessante porque reiterou aqui a ponderação. Não seria interessante uma atuação conjunta ANCAT sempre, numa campanha fortalecida dentro dessa pauta de reciclagem, de cooperativas? Isso foi colocado aqui em 2, 3 oportunidades. Gostaria de passar para você para suas ponderações. Sim, Fabrício, acho que esse é o caminho. O sempre nessa nova gestão que a gente vem começando, acredita muito na parceria com as diferentes entidades. A ANCAT já é parceira nossa de muito tempo, tenho conversado com a Biplast e assim, está no nosso plano estratégico conversar com o maior número possível de entidades envolvidas na coleta seletiva e reciclagem do país, para buscar sinergias. E, com certeza, a conscientização da população sobre a coleta seletiva é uma dessas sinergias que a gente precisa buscar. Uma outra também que a gente está discutindo, que acho que faz todo sentido, foi mencionado aqui também, a gente não tem dificuldade de encontrar dados de coleta seletiva do país como um todo, de todos os materiais, de uma forma estruturada.
O Sempre tem a pesquisa Ciclosoft, que é feita já há muitos anos, e esse ano a gente vai dar um upgrade nessa pesquisa. Para quê? Para ela ser mais abrangente e incluir também, além dos dados de coleta seletiva e reciclagem, dados dos municípios, porque tem uma interface fundamental aí do que é o programa de coleta seletiva, como a coleta seletiva funciona nos municípios, com a reciclagem dos materiais. Então, eu acho que essa é uma oportunidade também de juntar esforços com outras entidades que são referência no setor, para que a gente tenha um panorama de coleta seletiva bem abrangente, que possa ser uma referência técnica sobre reciclagem no país. Legal, Valéria. Pontinho, vai lá, só para complementar a fala do Paulo e de alguns outros também. As indústrias, elas, quando a gente fala, a gente não busca assistencialismo, a gente quer realmente capacitar, ajudar as cooperativas a melhorarem produtividade, como o Johnny falou. A gente precisa buscar isso para que elas possam absorver toda essa demanda que vem do mercado. Então, esse é o papel da indústria. Nesse momento de crise, a ajuda financeira faz parte, mas existem, como o Johnny falou, tem outras maneiras de ajudar. Isso tudo vem sendo discutido, e acho que é importante essa discussão para buscar os melhores caminhos. Excelente, Valéria. Aqui também fica os meus cumprimentos aí para você, o desafio aí à frente da presidência do Sempre. Sempre foi uma entidade de referência, né, na promoção de informação, de estudos qualificados, de dados, que ajudam a entender um pouco o setor, ou desmistificar o setor, vis-à-vis o volume de informação que tem e a sua não concentração, né, e não a sua análise não crítica, né, a carência de análise crítica dos dados e informações relacionadas à gestão e a gerenciamento de resíduos. Muito obrigado. Roberto, queria ouvi-lo um pouco aí dos comentários que perpassam a questão das cooperativas, como é que você tem visto cooperativas que estão na base, como é que você enxerga esse movimento e como algumas perguntas passaram por isso, também sobre a questão da recuperação energética. Como é que você visualiza esse tema? Pois primeiro eu queria dar um abraço ao nosso amigo Manuel Basílio, né, da Bahia, né, um forte abraço aí, né, eu vi que ele fez várias perguntas aí, um baita lutador, catador de rede, enfim, tem uma história muito grande. Dizer para ele que nós estamos de olho, né, também estamos aí sempre aí com olhar nos mais necessitados, os que estão mais, né, precisando de mais apoio. A ANCAT, o Movimento Nacional dos Catadores, está com um olhar para esse público, e a gente tem que discutir mesmo, temos que aprofundar nas políticas públicas para que as políticas públicas sejam atendidas. E para as políticas públicas serem atendidas, nós temos hoje Ministério Público, temos Defensoria Pública, também temos essas ferramentas importantes que os catadores, eu sei que tem muito catador acompanhando aí essa live, é muito importante buscar aí essas ferramentas aí do Ministério Público, da Defensoria Pública, para poder apoiar, para ser aplicado de fato as políticas públicas que devem ser aplicadas, né? Teve uma pergunta também do Adriano, que eu achei muito importante, Adriano Barbosa, que eu achei interessante, que é para a gente também não esquecer que é uma demanda de catadores que são a maioria do nosso Brasil, que são os catadores avulsos, né? Os catadores autônomos, né? Os catadores que estão nas ruas, os catadores que também, infelizmente, muitos ainda na região Nordeste, em lixões na região Nordeste, nós temos muitos catadores nos lixões, né? Que é também uma preocupação nossa muito grande, né? Na verdade, desses catadores que estão dentro dos lixões poder, né, de alguma forma, sair dessa forma desse trabalho precário e ter seus trabalhos numa organização, em cooperativa e tudo mais. E os catadores autônomos que estão nas ruas poder cada vez mais se organizar, inclusive em parceria com as cooperativas, né? Eu acho que as cooperativas, assim, quando nós construímos eu sempre digo, quando nós fundamos o Movimento Nacional dos Catadores, a nossa história de catador, nós sempre dizemos, nós vamos montar as cooperativas agregar os catadores autônomos, né? Então, as cooperativas, elas têm um papel fundamental aí nesse momento também de ter um olhar especial aos catadores autônomos, e o movimento, a ANCAT, enfim, a Unicatadores, todos os setores que estão ligados à luta dos catadores estão de olho e estão, sim, principalmente a nossa campanha da solidariedade, ela quer atender principalmente esses que são os mais necessitados nesse momento e os que mais estão sofrendo nesse momento. A questão do reaproveitamento energético,
nós entendemos, o Movimento Nacional dos Catadores entende que é uma pauta que se precisa ser discutida, né? Uma pauta que precisa ser tratada, né? Precisa ser avançada nela. Os materiais, nós entendemos que, na verdade, que o material reciclável deve ir para a coleta seletiva, rejeito, e precisa, né, vocês que são da área de direito aí, precisam ajudar a gente a fazer. Existe uma lei, né, que de fato define o que é rejeito, né? Essa é a grande questão. O que é rejeito, né? O que é esse rejeito que nós estamos falando? Então, nós entendemos isso porque as cooperativas também, quando estavam a todo seu vapor, tinham rejeitos. Esses rejeitos iam para os aterros sanitários, né? De repente, esses rejeitos, se for rejeito que nós estamos falando mesmo, né? Que é o resto do resto mesmo, pode ser uma receita sim para as cooperativas, né? Que elas não estejam poluindo também, que esses processos de reaproveitamento energético não sejam processos de poluitivos, né, que acabam, na verdade, contaminando aí toda a população e tudo mais. Então, nós temos que tomar todos os cuidados, mas nós estamos abertos para discutir essa pauta. E uma outra pauta que eu acho que é importantíssima, que essa pauta aí, que inclusive o Paulo colocou, que é a pauta mercadológica, né? Nós precisamos de dinheiro para rodar o negócio, vai precisar de dinheiro. Não tem jeito, entendeu? Ou o dinheiro, na verdade, ele tem que vir para as redes cooperativas, ou para as cooperativas de catadores para fazer giro nesse momento, né? Tem cooperativa de catadores que tem material parado, que não está conseguindo comercializar, né? Ou então, na verdade, hoje nós estamos com um grande estudo já bastante avançado, né? E já hoje podemos dizer que é concreto, na verdade, de um operador logístico que possa agregar esses materiais, passar o recurso para os catadores e ter esses materiais para fazer uma grandes comercializações com as indústrias tendo esses materiais já, tendo esses materiais, né, para poder fazer vendas em grande escala e poder, na verdade, para baixo, os catadores poderem receber seus recursos. Então, eu acho que é fundamental, nós estamos entrando num momento novo, e esse momento novo é fundamental ter dinheiro para poder fazer a operação das coisas. Exatamente, Roberto. Muito obrigado. Inclusive, eu ponderaria eu falei da recuperação energética em razão de duas perspectivas. Uma, as unidades de recuperação de energia, né? A URI, que é o que conceituada a URI pela regulação paulista de 2009 e regulamentado ano passado pela portaria interministerial, mas também pelo movimento que a gente acompanha do CDR, né? O CDRU, o combustível derivado de resíduo sólido urbano, que o combustível pode ser utilizado aí para cimenteiras em substituição ao petróleo. E que é o mesmo dilema que a gente tem da matéria-prima, né? Com o coque, com o petróleo lá embaixo, né? Como se viabiliza a utilização, né, de materiais. E aí estamos falando, o material que é desviado para reciclagem é uma coisa, e essa é a prioridade, eu acho que isso aí está claro. Aí só que você tem muito material que não tem valor comercial, né, que no fundo é rejeito, ou materiais que são contaminados e que poderiam servir aí para o combustível derivado de resíduos. Então é um bom ponto aí que tem sido objeto também de vários estudos e debates. Paulo, bola está contigo. Bom, eu queria só responder aquela dúvida, né, do quanto que os descartáveis representam do setor de plástico. Ela dá em torno de entre 2% e 3% de todo plástico. O descartável, que a gente chama de uso único, né, representa 2%, 3%. Só para dar uma ideia, né, só para, de repente, isso pode ser... O que a gente chama de plástico de ciclo curto, que é a embalagem, né, uso único e tal, dá em torno de 30% a 35%. Os outros 65%, 70% dos plásticos são de uso médio e longo. Então, cama de casa, equipamento de hospital, equipamento aeronáutico, de carro, enfim, que a gente até brinca. São coisas que a gente não quer que se degradem e que não quer que vão para algum lugar, que precise descartar, que dure a vida inteira, né? Então, nós estamos falando de linha branca, eletroeletrônico. Então, os outros 70 são produtos que a gente até brinca, né? Houve uma proposta há um tempo atrás dentro do Senado brasileiro que queria que todos os plásticos fossem de biodegradável. Aí a grande brincadeira a gente não gostaria que o proponente dessa lei tivesse um cano dentro da casa dela com um biodegradável, nem que o carro dela tivesse peças de biodegradável, porque seria uma coisa muito perigosa para ela. Então, assim, só para dar ideia, os 70% que a gente tem são produtos que têm vida média e longa e não são de ciclo curto.
Eu queria... Tem uma pergunta? Desculpa. Na verdade, eu ia falar para você que eu acho que o trabalho que vocês fizeram aí para a retomada, né, das atividades, eu acho que a Biplast veiculou aí semana passada. Se você puder depois fazer um comentário breve nessa perspectiva de vocês, eu achei bem interessante, um material bem produtivo. Eu acho que compartilha com os nossos amigos aqui que estão acompanhando, que é a visão de retomada da atividade da Biplast. A gente enfim, preocupado com essa questão da retomada, muito na questão da saúde ocupacional e de CIPA, né? E aí a gente acabou fazendo um material que é orientativo para o nosso setor para essa retomada, né? Como é que a gente trabalha com os colaboradores e todos os protocolos. Até na própria reunião que a gente teve com o Ministério Público, a gente disponibilizou esse material porque é um material que ele é para todo trabalhador, né? Eu acho que tem, assim, aí é o bom senso do gestor de adaptar para o setor dele. Então, até para as cooperativas, a gente tem um projeto que a gente chama Rede de Cooperação Pro Plástico, em que a gente tem toda a cadeia produtiva trabalhando com o intuito de diminuir a emissão de plástico, aumentar a reciclabilidade dos materiais, né, e criar um novo patamar. E a gente tem 5 cooperativas que estão diretamente trabalhando com a gente. Então, a gente, muito nessa interação com elas, entender esse protocolo, né, no dia a dia da cooperativa, o que elas podem fazer na retomada, né? E aí, eu entro numa fala da Valéria, da questão do assistencialismo. Eu acho que, assim, talvez eu tenha me expressado mal, mas, assim, o assistencialismo é fundamental. Eu acho que agora mais do que nunca. Eu acho que a solidariedade talvez volte para a sociedade. Isso, espero que seja um aprendizado para a gente exercitar esse valor que a gente tem perdido. Mas acho que a gente, assim, é fundamental, tem que ter, sobretudo agora, mas a gente precisa ir além, né? Essa que foi minha fala. Eu acho que a gente tem que ir além do assistencialismo, né? Porque até quando a gente olha com um olhar de assistencialista para o nosso parceiro, tem valores éticos e morais colocados nisso aí, que são completamente diferentes, ou eles são um pouco diferentes de quando a gente olha o parceiro como um parceiro de negócios e um parceiro, ou seja, essa relação de governança muda. Não estou ajudando ninguém. Eu estou fazendo um negócio, você indo bem, eu vou bem também. Então, era só esse olhar. Eu concordo. Inclusive, a gente vai para a zona de conforto. Pô, vamos ajudar, chama as cooperativas. Está precisando do quê? Cesta básica. E é o que a gente sabe fazer no curto prazo, mas eu acho que a gente tem que ir além, um pouco essa ideia. Só para colocar essa questão da mecanização, eu acho que, assim, a gente está com um convênio com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e que a gente logo vai começar a fazer um estudo de benchmark de melhores práticas de gestão de resíduo. Então, da mecanizada até hubs locais em que você provavelmente vai fazer. Eu estou só trazendo exemplos, não estou trazendo o resultado do estudo que não foi feito ainda, mas só para dar um exemplo. E provavelmente o que a gente já tem visto são questões de mecanização híbrida, né, que a gente tem visto em vários lugares. É uma mecanização híbrida, sobretudo no nosso setor, porque o setor do plástico ele tem várias particularidades. Eu acho que até por isso que o Fabrício me chamou, falou, pô, eu vou trazer o pessoal de plástico, eles são complicadérrimos, então eles podem trazer várias nuances aqui. O setor de plástico ele tem uma particularidade primeira, o resíduo não volta para o fabricante de matéria-prima. Os outros resíduos voltam para o fabricante de matéria-prima ou muito próxima da matéria-prima. O plástico não, o plástico tem um ser que chama reciclador, é o cara que compra o resíduo e transforma em resina virgem novamente. Esse cara ele é único nessa cadeia. Então, e ele é fundamental, né? Então, na questão da mecanização e desses novos modelos, o reciclador que está nesse meio entre o cara que transforma, né, o transformador que compra resina e faz peça de automóvel, utilidade doméstica, embalagens para sanitários, etc. e tal, esse cara é fundamental. E esse cara é o contato direto com a cooperativa. Esse cara que compra o resíduo. E é esse cara que é o nosso vetor para levar, por exemplo, a gente tem um trabalho que é um selo nacional de resina plástica.
esse cara que vai ter essa resina certificada, ele só vai ter uma resina certificada quando ele tiver um relacionamento de fornecedor com a cooperativa, de forma que ele tenha um fluxo constante, ele tenha aquele material que ele sempre compra para poder dar qualidade, ou seja, o valor adicionado vai para trás, né? Ou seja, se eu não qualificar, se eu não entrar em parceria com o meu fornecedor, eu não vou ter uma certificação da minha resina que me permita vender para uma automotiva para virar peça de engenharia. Então, eu acho que tem o mercado, assim, eu não sou um liberal, assim, não, o mercado vai dar o sinal e vai resolver, de forma alguma, né? Acho que o Johnny colocou aí, você tem direcionamentos do Estado, políticas públicas servem para isso, né, para você resolver problemas de informações metodológicas e de governança, né? Eu compro 3.000 toneladas de uma cooperativa. Pô, essa cooperativa produz 3.000 toneladas, pô, e ela só tem um comprador, pô, tem uma certa relação de governança, né, já dada. Então, é isso que eu estou te dizendo. Então, eu acho que assim, você tem alguns sinais, algumas coisas que você pode fazer para você voltar para trás, para você puxar todo mundo. Então, eu não acredito que a mecanização vai ser total, ampla e restrita, eu acho difícil. Eu acho que a questão do CDR, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque assim, é muito mais fácil para as prefeituras, em vez de levar para o lixão, queimar tudo e pronto, resolvo o meu problema, não preciso levar para aterro, etc. E tal, e você desestrutura totalmente uma cadeia. Então, assim, acho que tudo tem seu espaço, eu acho que tudo tem seu limite. Agora, basta a gente entender. Eu acho que esse projeto que a gente está fazendo, né, junto com a BDI, vai trazer alguns inputs para o setor de plástico, que é, né, uma boa parte desses resíduos, de forma que a gente consiga tentar organizar. Eu acho que assim, o setor privado tem uma função e uma responsabilidade muito grande, no seguinte sentido: a política pública de resíduo no Brasil não funciona, ou tem funcionado muito mal. Como é que a gente pode trabalhar, ou pelo menos tentar criar formatos de PPI ou de outras formas, para que a gente consiga mostrar que a remuneração disso pode ser feita vendendo resíduo e não enterrando, né? Eu acho que é isso, né? Como é que a gente chega no CAPEX para chegar para o investidor e falar: olha, investidor, se você fizer desse jeito, meter uma máquina na boca do aterro, separar tudo, passar para a cooperativa, que a cooperativa vai dar valor adicionado, separar por tipos de plástico, etc. e tal, a gente certificar, fazer todo o rastreamento disso daí, para o end user no final saber de onde veio a matéria-prima dele e ele efetivamente conseguir entrar no conceito de circularidade, pô, a gente deu valor adicionado para essa cadeia, entendeu? Mas a gente precisa mudar algumas coisas, que como é que a gente lida com a gestão de resíduo. A gente tem uma chance, talvez, dentro do marco do saneamento, da gente tentar colocar uma coisa aqui, uma coisa ali, aí eu deixo para os advogados, eu sou um mero economista, não tenho gabarito para trabalhar com isso, mas eu acho que essa nova forma, a gente tem que pensar em novos formatos do setor privado se apropriar da gestão de resíduo, se apropriar no sentido positivo, em que se organize isso de uma forma que vire um negócio para todo mundo, para a cooperativa, para o reciclador, para o transformador, para o end user, para o consumidor, para todo mundo ganhar, né? Então, acho que é um pouco esse comentário que eu queria fazer. Obrigado, Paulo. Johnny, vou para as suas considerações, só para a gente... Qualquer dúvida, como eu comentei, envie e-mail para contato@fabriciosoler.com.br. Nós vamos ter agora mais uma fala do Johnny e depois uma breve conclusão de cada um e a gente encerra o nosso encontro, tá ok? Johnny, contigo. Vamos lá. Eu acho que, para a gente afunilando, a gente falou de muita coisa aqui, nós vamos ter uma mudança no mercado, é fato, nós temos que ter um ambiente de maior cooperação dentro desse mercado, entendendo que existem papéis diferentes. Eu vou pegar o exemplo que o Paulo trouxe, quer dizer,
o cara lá que o foco dele, o negócio do cara é fazer a resina, mas ele também tem que se preocupar em comprar, em transportar, em fazer várias outras atividades que, se a gente organiza melhor o mercado e cada um foca naquilo que é o seu business, a gente consegue potencializar esse mercado, ter melhor resultado e distribuir melhor ele. E, principalmente, nós precisamos construir modelos de negócio onde os catadores tenham participação no resultado. Porque a gente criou uma tradição de mercado onde 80% do trabalho é feito pelo catador e 10% do resultado chega nele. Então, é um negócio que não roda, né? Tem alguns setores que dizem, olha, a gente recupera 90%, 99% do nosso material. Eu sempre pergunto, a custa de quê? Como que esse material foi recuperado? Quer dizer, como é que está a mãozinha lá que pegou o material na lixeira no meio da rua? Então, eu acho que nós temos um desafio, estou muito afinado com o que o Paulo disse, eu acho que nós temos um grande desafio de como a gente reorganiza esse mercado de uma forma que a gente possa reposicionar todos os atores, buscando ter de cada ator aquilo que ele pode nos oferecer. Assim, não dá para a gente achar que em determinadas situações você vai pegar uma cooperativa e ela vai ser lá o exemplo de cumprimento de regras de compliance que uma multinacional tem. Ela tem problemas anteriores, inclusive, ela não consegue regularizar o terreno dela, porque a prefeitura às vezes não libera a licença, às vezes ela não consegue ampliar o seu galpão porque não tem investimento para isso. Às vezes o catador está fazendo uma gestão ali naquele negócio de forma heróica com o aprendizado que ele teve na condição de autodidata, porque ele nunca teve acesso a um banco de universidade, a uma elevação de escolaridade. Então, a gente tem que entender que cada um tem um papel para cumprir. Algumas cooperativas vão avançar um pouco mais na cadeia, outras vão cumprir um papel diferente. E no meio desse campo nós temos que ter em cada ponto um ator para reorganizar. E aí foi isso um pouco que o Roberto trouxe, dessa ideia que nós montamos de um operador logístico, Paulo, que busca fazer essa relação entre a cooperativa e a indústria, respondendo a uma questão que foi trazida aqui nas perguntas, inclusive, buscando diminuir essa distância entre a mão do catador e a indústria. Às vezes você tem 4, 5 atores diferentes no meio do caminho, né? Então tem que diminuir isso, e principalmente um ator que faça a sua operação, que também tem o seu resultado, porque no mercado é isso, você investe em capital, você está sob o risco do investimento que você fez, mas que seja capaz de compartilhar esse resultado também com os catadores. Dialogando também com o que o Paulo trouxe, eu também, Paulo, acho que a gente não vai ter 100% do processo mecanizado, acho que o processo é híbrido, acho que a gente vai ter espaço para, vamos chamar aqui de semi-mecanização. A gente, inclusive, já viu aí algumas dificuldades nas mecanizadas de São Paulo, que no início achou que era um processo e hoje também utiliza a mão de obra do catador, mas eu volto a dizer, eu enxergo o potencial de contribuição do catador muito mais na rua, na coleta seletiva, no contato com o consumidor, do que fazendo trabalho pesado, às vezes, dentro de um galpão. Vai ter também? Vai ter, tem que ter, tem espaço para isso. Mas se nós temos tecnologia hoje que pode melhorar a ergonomia, que pode melhorar a qualidade da saúde do trabalhador, da proteção dele dentro do galpão, como o Roberto trouxe aqui para nós, por que nós não vamos utilizar essa tecnologia para melhorar essa condição de trabalho, talvez exigir menos gente ali naquela operação de galpão e ter espaço para mais gente na rua, ajudando a convencer esse consumidor que precisa de campanha de educação ambiental, na qual as prefeituras são um ator muito importante, mas que eu volto a dizer, se não tiver um estímulozinho ali regulatório, a coisa vai demorar muito tempo. Eu quero dizer assim, não, mas na França, na Europa, na Alemanha, amigo, na Alemanha, você botar um material na rua de forma errada, você vai ser multado. Você vai ter que pagar. Então, o cara tem muita consciência, né? Tem um pouco de consciência e um pouco ele se preocupa com o bolso dele, né? Então, eu acho que a combinação dessas coisas nos faz ter, pelo menos a mim, esperança de que, no meio dessa confusão toda, se a gente reorganizar a forma de enfrentá-la, a gente pode sair mais forte.
Maravilha, Johnny, muito obrigado. Queria passar para as considerações aí, agradecimentos finais, começando pela Valéria. Bom, obrigado, Fabrício, pelo convite. Foi um prazer conversar com essa galera super top. E dá para ficar o dia inteiro aqui falando sobre o assunto. Eu queria só deixar as portas super abertas do sempre para qualquer entidade, pessoa, empresa, cooperativa, quem achar que pode trabalhar em parceria para a promoção da coleta seletiva e da reciclagem no Brasil, entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos buscar unir esforços para mudar esse cenário no país. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Peraí, deixa eu ver se está aberto. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, valeu pela presença e, mais uma vez, sucesso aí à frente da gestão do Sempre. Roberto? Fabrício, aí, obrigado aí pelo convite, né? Obrigado a todos aí que nos acompanharam aí até agora nesse debate aí. Vi que tem bastante perguntas aí, bem interativo, né? Eu queria aqui dizer, na verdade, que a importância, né, que eu acho que eu acho que traz uma tona novamente um ator invisível nesse momento do Covid-19, dos recicláveis, da paralisação da coleta seletiva. Eu acho que mais uma vez traz à tona um ator importante, que somos nós, catadores de material reciclável, né? E essa nossa conta só vai fechar com compliance ou sem compliance se alguém pagar essa conta, né? Se querem bom serviço de qualidade, essa conta precisa ser paga por alguém, né? Então, essas reflexões precisam ser paradas e pensadas, né? Porque o catador não adianta só material reciclável, comercialização do material reciclável, não vai fechar essa conta. Alguém, ou prefeitura, ou setor privado, alguém, ou ambos, tem que começar a repensar, vamos pagar esses profissionais, né? Vamos fazer contratos de prestação de serviço, vamos pagar por esse serviço, porque isso também traz o desafio para a gente também de cada vez ser melhor, mais competitivos e mais organizados, né? Queria aqui também deixar aqui um abraço para a Elizabeth Greenberg, que também está aqui nos assistindo, né? Que ela colocou aqui um manifesto contra a incineração, onde nós, né, quanto os catadores também, temos muita preocupação com essa questão da incineração. Então, eu queria dar um abraço para ela e uma boa noite para todos e muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, Robertinho, muito obrigado. Também estendo aqui os agradecimentos a vários amigos que estão aqui, Adriano Birajara, Paulo Marina, Toninho, Manuel, Romel, Solange, o Mimo, Nilo, o Maurici Cauano, do Paraná. Pessoal muito bacana. E você vê, o tema é palpitante. Você vê que nós passamos aí, passou 1h30 e nem começou, né? A gente só aqueceu. No fundo, só deu uma turbinada, mas não chegamos lá ainda. Precisa de mais uns 4, 5 encontros para a gente aprofundar o debate. Mas muito contente aí com o envolvimento, com a participação de vocês. Paulo, para você. Vamos lá. Bom, obrigado aí pela oportunidade, pelo aprendizado, né, novos amigos aí. Eu acho assim, se a gente pegar os 4 temas, né, que foram colocados aí, resíduo, coleta seletiva, reciclagem cooperativa, eu acho que dá um pouco se a gente pegar os responsáveis aí, dá um pouco de uma possível solução, acho que o Johnny vai até me agradecer aí de levantar a bola para ele, né? O resíduo era uma responsabilidade nossa, do Paulo CPF, número tal, que é o que eu estou gerando, é o resíduo urbano. A coleta seletiva, eminentemente pela lei, ela é pública, né? A reciclagem do setor privado, né, que é o setor que faz isso daí, e as cooperativas dos cooperados. Ou seja, você tem, nessa brincadeira, 4 agentes completamente diferentes. Eu acho que se cada um, né, cumprir o mínimo, né, conseguir assumir sua responsabilidade dentro do que está ordenado hoje, já seria fundamental. Agora, se a gente tivesse, como política pública, um ordenamento que fizesse esses 4 conversar, e aí eu acho que a PNRS é legal, é importante, tal, mas eu acho que tem outras coisas que a gente precisa avançar muito mais, para que a gente faça esses 4 atores se responsabilizarem e atuarem, né, de uma forma que a gente consiga efetivamente não resolver um problema que é muita pretensão resolver esses problemas, mas pelo menos a gente consiga
dar um pouco mais de velocidade, um pouquinho mais de dinamismo nessa história toda. Então, eu acho que o recado que eu daria é: vamos fazer, cada um fazer a sua parte. Todos nós temos responsabilidade e a gente não pode nos furtar, porque esse é um problema que a gente tem que resolver, não tem muita alternativa. Obrigado aí e um abraço a todos. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Vai lá, Dione, vai que é sua. Então, deixa eu começar aqui, Fabrício, acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Tem um psicólogo educador da Universidade de Connecticut, dos Estados Unidos, o Joseph Renzulli, que ele costuma dizer o seguinte: quando a maré sobe, todas as embarcações sobem junto, sejam as grandes ou as pequenas, né? E eu acho que é um pouco disso que nós estamos falando aqui, entende? Acho que o Paulo falou, o Roberto falou, a Valéria falou. Eu acho que nós temos que ter consciência do seguinte: a própria política nacional de resíduos, ela é precisa nisso. Não tem reciclagem sem catador. O catador é parte da política nacional de resíduos. E a gente vai ter catadores que vão ter um nível de organização, outros que vão ter outros que ainda não estão organizados. E o que nós precisamos é pensar como a gente organiza com os diversos atores mecanismos que permitam com que todos subam junto com a maré, sejam as pequenas embarcações ou as grandes. Acho que esse é um grande desafio para nós aqui. Essa crise que nós estamos vivendo, de fato, é muito dramática, pessoalmente, para cada um de nós, que estão tendo que reorganizar e reconstruir a nossa vida, para as pessoas queridas que temos, muitos de nós, e que não podemos estar em contato físico com elas, né? É dramática porque é uma crise que a gente enfrenta permeada por incertezas muito grandes, né? Mas também, eu como sou um otimista irrecuperável, incurável, eu sempre tento olhar para essas situações e ver o que temos de oportunidade para que possamos sair melhor delas, né? E acho que nós temos muitas oportunidades aqui. A oportunidade de confluir, a oportunidade de aplicar a ideia da economia circular para o que nós estamos fazendo no campo da aplicação da política, da aplicação da lei, da reorganização das nossas ações. Então, se eu faço uma pesquisa sobre um tema e o Sempre faz outro, vamos confluir, porque você pode analisar o que você tem expertise, eu analiso aquilo que está na minha praia. Se eu estou atendendo cooperativas com o meu projeto na região B e C, o Reciclar atende em outra e o Deamão em outra, e como que a gente conflui para que esse negócio dê certo, né? Então, acho que esse é o grande desafio que todos nós temos. Sou muito grato, Fabrício, pela oportunidade de ter compartilhado aqui com vocês. Agradecer a todas as pessoas, e foram muitas pessoas aqui que nos assistiram até agora e dialogaram conosco. O Fabrício tem os contatos de todos nós, também pode compartilhar se alguém quiser algum contato pontual aí para esclarecer alguma coisa. Agradecer muito ao Felsberg, ao Instituto PNRS, e me colocar sempre à disposição, Fabrício, porque, como você falou, essa é uma conversa que precisa de muito mais conversa para que a gente possa avançar nesse grande desafio aí que nós temos. Obrigado a vocês. Johnny, muito incrível também, assim, pessoas muito queridas como o Bruni, a Yara, a Rosane, a Sandra, a doutora Sandra do MPF, Renata, vários amigos aqui, que só for Diógenes, Carlos, vários acompanhando o debate. Eu acho que serviu para a gente começar, eu acho que para aquecer. O assunto vai longe. Você vê que a gente começa a falar, pomba, você vê, nós começamos 5 horas, quase 7 horas, pô. E o combinado era 1h15. Então, assim, passa rápido, o assunto é bom, é palpitante. Eu acho que a gente atendeu aí o objetivo do encontro, desse bate-papo. Fica, de novo, reitero os agradecimentos a cada um de vocês, Valéria, Paulo, Roberto, Dione, a todos os amigos que acompanharam até o momento. Estou vendo aqui Sinara também, outra querida amiga. Eu vou parar de falar os nomes aqui.
Então, fica um agradecimento especial a todos. Em breve aí a gente tem mais um encontro, mais um webinar aí, mais em uma semana. Tenham uma ótima semana, fiquem bem, fiquem com Deus e um bom trabalho para todo mundo. Obrigado e um abraço.